Olá, meus amados e amadas do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida, sua casa, sua família, que Ele venha entrar com providência aonde você estiver precisando do milagre da parte do Senhor Jesus. O Senhor diz assim: clama a mim que eu te responderei. Então, é nesse momento ao qual você está precisando de uma resposta, a qual você está precisando do milagre, a qual você está precisando do socorro do Senhor, é o momento mais que eu e você devemos clamar a Deus. Clamar, confiar, esperar, entregar e saber que Deus é o nosso Salvador, que Ele responde às nossas orações, o nosso clamor, a nossa petição. Deus, Ele ouve até a oração de um pecador. Ele só não ama e nem se agrada. É que eu tô pertinho aqui da rua, tá passando carro e moto, né? Aí ele só não ama, né? E se agrada do pecado, né? Que o pecador pratica. Mas ele ama o pecador e ele dá oportunidades. Ele diz: enquanto há vida, há esperança. E eu espero que tenha vida e eu espero que tenha também uma determinação daqueles que se afastaram e daqueles que ainda não conheceram, de determinar e dizer: eu vou para a casa do Senhor. Uma determinação com atitude, com temor, com obediência, de chegar e se aproximar até o Senhor enquanto há tempo. Jesus disse que nós devemos buscar Ele enquanto há tempo. Então, enquanto houver tempo, há oportunidade para mim e para a tua vida. E é necessário que nós venhamos buscar essa oportunidade. Ele diz: no mundo nós sofreremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. E esse bom ânimo é bom que nós esteja depositando tudo nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele venha nos dar a resposta, né? Para que Ele venha nos socorrer, nos guardar, nos proteger, fazer o impossível nas nossas vidas. Passamos por prova, passamos por aflições, por tempestade, tudo na permissão de Deus, porque Ele sabe como é que Ele trabalha na minha e na tua vida. Mas uma coisa nós temos que fazer é depositar tudo no altar, nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha fazer aquilo que lhe apraz nas nossas vidas e na vida daqueles que se levantam contra as nossas vidas. Tá bom, amados? Então, fica com Jesus, fica na fé. Agora eu vou ler aqui, como eu falei, né, que eu ia ficar lendo os Salmos. Ontem não deu para ler, mas eu vou continuar para a glória de Deus, que é corrido o tempo, né? Então, aqui no Salmo 7, né? Vamos ler hoje o Salmo 7. O título diz assim: Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Aqui nós sabemos que Davi, ele tinha algo na vida dele, né? Que talvez alguém não acreditava nele. E aqui ele protestou a inocência. Então nós vamos ler os Salmos e conforme a vontade do Espírito Santo, ele vai falar conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos ler. O título diz: Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Diz assim: Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como leão despedaçando, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aqueles que tinham paz comigo, antes o livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó
a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julgue-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo, Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, com Deus que se ira todos os dias. Um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Louvado, santo, maravilhoso é o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aqui, no Salmo 7, Davi confia em Deus e protege a sua inocência. Aqui nos Salmos, fala que quando Davi disse assim: Senhor meu Deus, em ti confio, salve-me de todos os que me perseguem. Aqui ele estava clamando a Deus, e orando a Deus e dizendo: Senhor meu Deus, eu confio tanto no Senhor. Salve e me livre de todos aqueles que me perseguem, daqueles que se levantam contra mim. Aí ele fala assim: para ele não há arrebate, para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando sem que haja que os livre. Aqui Davi, ele estava confiando em Deus e clamando a Deus que Deus o livrasse ele de todos aqueles que o perseguiam, de todos aqueles que se levantavam contra ele, pedindo a Deus, implorando para que o Senhor não arrebatasse, para que os inimigos dele não arrebatassem a alma dele, como leão, despedaçando sem que ninguém o livrasse. Tipo, ele falando para Deus: Senhor, me livra, me guarda, me protege, para que eles não venham me arrebatar a minha alma como leão, para que eles não venham me ofender, para que eles não venham me tirar do foco, para que eles não venham me fazer tropeçar, para que eles não venham me destruir. Ele aqui estava clamando em Deus. Ele estava clamando a Deus e depositando a sua fé, a sua confiança, o seu socorro no Senhor Jesus, em Deus, um Deus da vida. Então, aqui Davi, ele estava protestando para que Deus o justificasse, para que Deus protestasse a inocência dele. Quando ele diz: Senhor meu Deus, se eu fiz isso e há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aqueles que tinham paz comigo, antes o livrei ao que me oprimia sem causa. Ele está dizendo para Deus: Senhor, se algum dia eu fiz algo mal que não fosse da tua vontade, se algum dia eu fiz alguma perversidade, antes de eu fazer essas perversidades, eu livrei, Quando ele diz assim: antes de eu fazer algo mal, porque Davi sabia que ele poderia ter errado, porque perfeito só é Jesus Cristo. Então Davi aqui, ele disse: mesmo que eu tenha errado, Senhor, que o Senhor, que o Senhor venha ver as obras que um dia eu fiz. Antes eu livrei ao que me oprimia sem causa. Antes eu perdoei, Senhor. Antes eu fiz algo bom. Antes eu levantei, estendi as minhas mãos para aqueles que necessitavam, para aqueles que precisavam de uma palavra, de um abraço, de um consolo, para aqueles que precisavam de algo para as suas vidas.
Ele está dizendo, eu não sou perfeito, Senhor. Mas antes de eu fazer algo mal, porque eu sou falho, eu tenho feito muitas coisas boas. E como se ele dissesse, creio eu que ainda vou continuar fazendo coisas boas. Ele está aqui protestando a inocência dele. Quando ele diz, se paguei com mal aqueles que tinham paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, Senhor. Né? Aí diz, persiga o inimigo, a minha alma e calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória. Tá dizendo, Senhor, se eu sou culpado, que eles consigam me vencer, né? Se eu sou culpado, que eles consigam me vencer, né? E como ele fala, persiga o inimigo a minha alma e calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza em pó a minha glória. Então ele estava dizendo, Senhor, se eu sou culpado, que eles consigam fazer isso. Mas se eu não sou, Senhor, eu protesto a minha inocência, né? Aí ele diz, levanta, Senhor, na tua ira e exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juiz que ordenaste. A gente vê aqui, né, que Davi, ele estava confiando em Deus, entregando tudo nas mãos do Senhor, pedindo o socorro de Deus, pedindo a justificação de Deus, né, na vida dele. E aqui Davi, ele estava dizendo, se entregando de verdade, com verdade para Deus, para que Deus o examinasse e pesasse ele, como se ele estivesse dizendo, me pesa, Senhor, porque se eu for culpado, eu vou pagar pela minha culpa, vou pagar pelos meus erros. Se eu tenho culpa, que eles consigam me tocar. E se eu não tenho, Senhor, o Senhor venha protestar a minha inocência, venha me justificar. Por quê? Porque se um dia eu fiz algo mal, antes de eu fazer o mal, eu procurei fazer o bem. E eu tendo, é como se ele dissesse, e o Senhor me justificando, eu vou continuar fazendo o bem. Se ele falou tudo isso, né, todas essas palavras, é porque ele confiava em Deus e ele sabia se verdadeiramente ele tinha culpa de algo ou não. Para a gente falar assim, a gente tem que ter uma segurança em Deus. E para que nós tenhamos essa segurança em Deus, nós temos que ter também obras que agradam a Deus. Obras a ponto de nós ter a certeza de que nós não estamos merecendo aquilo de mal que estão falando, pensando, nos apontando, nos criticando contra as nossas vidas. Ele sabia que ele não tinha culpa de algo que estavam lhe acusando, porque ele já tinha feito muitas coisas boas para Cristo e para o seu próximo. Então ali poderia ter sido alguma calúnia, não sei, alguma perseguição, né? Mas ele ali estava clamando o socorro de Deus, tá? Clamando que Deus o justificasse. Se ele tivesse culpa, ele viesse a cumprir, né, com a culpa dele. Ele viesse pagar por aquilo que ele estava devendo. E se ele não tivesse, que os inimigos pudessem tocar nele, né? E ele pudesse perder a glória que Deus tinha sobre a vida dele. E muitas vezes pessoas têm passado por essa situação. Não tem culpa, mas tem alguém ali lhe acusando. E nós sabemos que quem acusa é o acusador. Quem está lhe apontando, lhe acusando, né? Você pode ter certeza que está sendo usado pelo espírito do acusador. E o espírito do acusador é o inimigo. Então, a gente sabe que aqui ele estava depositando tudo no Senhor. Ou as suas feitas de correta, ou seus feitos mal, momentos de fraqueza que ele tem cometido, que tem desagradado a Deus, né? Fazendo o bem ou fazendo os seus erros, ele tem depositado tudo no Senhor, nos pés do Senhor. E é assim que tem que ser na minha e na tua vida. Não importa
Porque Jesus, quando ele escolheu eu e você, ele não errou. Ele já sabia que um dia eu e você, nós ia falhar. Mas ele sabia, ele quer saber também de mim, de você, se nós preferimos ficar no erro ou se nós preferimos ficar nele, na verdade dele, né? E o certo é que ele aqui, ele pediu para que Deus o justificasse. Com a certeza que, se ele está pedindo a correção de Deus, creio eu que ele queria continuar no caminho estreito com Jesus, né? Fazendo aquilo que era justo. Então aqui ele diz: levanta-te, Senhor, na tua ira e exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juiz que ordenaste. Que ele estava pedindo o socorro de Deus por causa daqueles que viviam oprimindo ele, aqueles que viviam perseguindo, apontando, afrontando, aqueles que viviam ali, né, lhe perseguindo. E aqui ele estava entregando tudo nas mãos do Senhor, clamando, pedindo o socorro de Deus e a justificação de Deus sobre sua vida, no nome do Senhor Jesus. Aí diz assim: assim te rodeará o ajuntamento de povos, né? Por causa deles, pois volta às alturas, né? Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. Ele está dizendo para Deus: se o Senhor me julgar, né? Se o Senhor fizer me justificar, vai se ajuntar ali um ajuntamento de povos, né? Por causa dele, pois volta às alturas. Se Deus justificasse ele, né? Todos iam ver ali, né? O que Deus tinha feito, né? Quando ele fala: levanta-te, Senhor, na tua ira e exalta-te por causa do furor dos meus opressores. Desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o juntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. Né? Então, ele estava clamando aqui para que Deus o justificasse, o inocentasse, né? Ele estava clamando aqui a justiça de Deus sobre a sua vida. E estava pedindo para que Deus o julgasse com justiça, com integridade, que Deus fizesse aqui a justiça dele. Porque Deus fazendo ali, né, Deus ele estava protestando a inocência dele, e Deus lhe dando a sua justificação, a sua inocência, muito se ia ver ali o milagre de Deus sobre a vida dele. Ele ia vencer os inimigos dele, e os inimigos deles iam ver o poder de Deus ali sobre a vida dele. Que às vezes acontece de muitos não dar crédito em mim nem em você. Mas Deus, ele sabe quem ele escolhe. Deus, ele não erra quando ele derrama o óleo na cabeça do seu servo, do seu filho. No momento certo, Deus age na vida do seu filho, da sua filha. No momento certo, Deus justifica a minha e a tua vida. Aí ele diz assim: o Senhor julgará os povos. Julgue-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Porque ele estava confiando em Deus, né? E para a gente confiar como ele aqui estava confiando, tem que ter uma vida, né, na presença de Deus, e uma vida com entrega para Deus, e uma vida com propósito em Deus, uma vida justificada em Deus. Porque ele sabia o que ele estava apresentando a Deus e entregando nas mãos de Deus, e o que ele estava pedindo a Deus. Porque é muito forte quando ele te diz assim: levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. E quando ele fala aqui, que é mais forte ainda, ele diz: persiga o inimigo a minha alma e calque aos pés a minha vida sobre a terra, reduza a pó a minha glória. Se ele não confiasse em Deus e nele, na vida dele, que ele sabia o que ele tinha, o que ele estava vivendo, né?
o que ele estava entregando para Deus e o que ele estava pedindo a Deus e o que ele viveu com Deus e o que ele viveu na vida dele, nas atitudes dele, se ele não confiasse em Deus e na resposta de Deus, que é para mim pedir algo a Deus, eu tenho que saber o que eu estou pedindo a Deus, né? Para mim pedir algo de Deus, eu tenho que saber quais são as minhas obras que eu já fiz ou deixei de fazer. Porque como é que eu vou cobrar ou pedir algo de Deus se eu não fiz o que era bom? Como é que eu vou pedir a Deus para que Deus prove a minha inocência se eu não fiz o que era bom? Se Deus quiser justificar, ele justifica. Mas aqui ele estava pedindo, protestando a inocência dele. Porque ele sabia da vida dele, do comportamento dele, das atitudes dele, do que ele tinha culpa ou do que ele não tinha. Né? Que muitos pedem algo. Uma coisa é você pedir algo a Deus de bom para você e você está devendo a Deus. Outra coisa é você ter feito bem e você ali pedir a Deus algo de bom. Né? Você praticou coisas boas e com certeza Deus vai lhe dar coisas boas, se assim Ele quiser. E tem pessoas que praticam mal e querem receber as coisas boas de Deus. É engraçado. Aí se cumpre aquela palavra que diz que se plantar o bem, vai receber o bem. E se plantar o mal, vai receber conforme aquilo que plantou. Então, isso é muito sério. Aqui ele sabia o que ele tinha plantado. Por isso que ele estava clamando ali a Deus a inocência dele. Ele estava ali clamando a Deus a justificação na vida dele. A justificação sobre os inimigos dele, que ficava ali, lhe fazendo ficava ali lhe oprimindo, né? Então, aqui no 8 diz, o Senhor julgará os povos, julgue-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Então, Senhor, julgue em mim, Senhor. Se eu fiz o que era mal, me dê o pago daquilo que eu fiz. Mas se eu fiz o que era bem, me dê o pago daquilo que eu também fiz. Então aqui ele sabia o que ele estava depositando em Deus, o que ele estava esperando em Deus. Ele sabia o que ele estava pedindo a Deus, porque ele sabia o que ele também tinha plantado. Então, para nós pedir algo a Deus, nós temos que saber o que nós plantamos diante de Deus. E aqui ele estava pedindo o socorro de Deus. No 9 diz assim, tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. Ele estava dizendo, Senhor, que o Senhor coloque a fim toda a malícia o Senhor coloque a fim toda a malícia dos ímpios, mas estabeleça o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. Ele estava dizendo, Senhor, que o Senhor faça justiça sobre o Senhor ponha fim à malícia daqueles que são ímpios e faça ali que estabeleça o justo, que o justo ele seja estabelecido, que o justo ele venha, né, a ser aprovado, né, a vencer, né, que o justo, porque o Senhor prova os corações e os rins, o Senhor sabe, porque ele está dizendo, Senhor, o Senhor conhece mais profundo do ser, do homem, da mulher. Então, que o Senhor venha, meu Pai, arrancar, dar fim toda a malícia e venha estabelecer aquele que é justo, né? Que isso só Deus pode fazer na minha e na tua vida. E muitos acham que custa, que é tarde, que Deus não está se importando, que o mundo é grande, tem muita gente no mundo que Deus não vai se preocupar comigo ou com você. Mas se Deus, ele diz que até um fio do nosso cabelo, ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Como é que Deus vai esquecer de mim e de você? Ele diz na palavra dele, pode a mãe esquecer do filho, mas Deus não esquece, né? Então, no 10 ele diz, o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Tá vendo? Ele sabia que o coração dele era reto diante de Deus. Então, ele estava pedindo ali a justificação de Deus, porque ele sabia que ele era reto diante de Deus. E muitos pedem vingança e justificação vivendo uma vida torta.
vivendo de qualquer jeito, pensando de qualquer jeito, agindo de qualquer jeito, de qualquer maneira, perseguindo o povo de Deus, o ungido de Deus, perseguindo a casa de Deus, perseguindo seu irmão, sua irmã, perseguindo sua família, perseguindo as pessoas, se juntando com outros que não são para eles se juntarem. O importante para eles achar que estão vencendo, que estão passando por cima dos filhos do servo de Deus, porque não estão dando mais crédito àquilo que é Deus, às coisas de Deus. Estão preferindo valorizar as coisas do mundo lá fora. Aonde Jesus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E quando ele fala assim, Jesus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, Jesus está dizendo, se você é amigo do mundo, quando fala do mundo, se mistura com tudo aquilo que não provém de Deus, com tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, se você é amigo do mundo, tem um espírito mundano e é amigo do mundo, Jesus está dizendo que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E claro que eles vão querer se levantar contra Deus, contra as coisas de Deus e a tudo que é Deus, porque não estão mais no Espírito de Deus, mas estão com o espírito mundano, com as coisas do mundo. Então se tornam o quê? Como diz a palavra, que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então aqui, quando ele diz, o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Ele sabia que o coração dele era reto, que embora ele tivesse falhado ou não, ele estava pedindo que Deus o justificasse, porque Deus conhecia as obras que ele já tinha feito antes dele cometer algum tropeço, antes dele ter cometido alguma falha. Ele tinha feito o bem para com Deus e para com as coisas de Deus, mas o bem com verdade, com compromisso, com sinceridade, com obediência, com temor, com perseverança. Algo limpo para Deus, né, verdadeiramente. Não para querer obter algo, mas para querer sentir prazer em servir a Deus, em buscar a Deus com amor, com sinceridade, não esperando só as bênçãos de Deus, mas sentir prazer de estar com Jesus. Louvado seja Deus. E cuidando do que é de Deus, das coisas do Senhor. Aí no 11 diz assim, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Tá vendo? Acabar, tem gente que diz que Deus é bom, Deus é amor, Deus é bom, Deus é amor, sim, mas ele também é justiça. Tá dizendo aqui, ó, Deus é o Salmo 7, no 11, ele diz, Deus é um juiz justo, ele é justo, ele não é injusto, né? Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Por que ele se ira todos os dias? Porque ele vê muita injustiça na terra. Ele vê muitas pessoas cometendo injustiça contra a Deus, contra as coisas de Deus, contra o seu irmão. Ele vê Deus, ele vê o mundo, as pessoas não olhar para ele, para as coisas dele, não querer as coisas dele, só virar as costas para ele. Não ser grata pelo sangue dele na cruz, pelo sofrimento dele na cruz. Não ser grato. E isso nós todos devemos, gratidão a Deus. E para que nós agradeça a Deus, a única coisa que Deus requer de mim e de você é ser grato a Ele e entregar a Deus o que já é dele. Que por mais, mas não já é dele, porque que Deus quer? Porque não é por força nem violência. Jesus disse que se com tua boca tu confessar que Jesus é o teu único Senhor e Salvador da tua vida, se eu confesso com a boca que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida, eu estou entregando a Deus tudo meu, tudo que eu sou, todo o meu interior, exterior, tudo nas mãos do Senhor, a minha vida, minha alma, tudo meu nas mãos do Senhor. E quando eu entrego, está entrego, está nas mãos do Senhor. Quem sou eu, quem é você, para entregar algo para Deus, né? E ficar na presença de Deus, se esforçando, obedecendo, depois você querer pegar de volta e querer fazer o que você bem pensa que é certo ou errado. Se você verdadeiramente entregou nas mãos do Senhor, já é do Senhor.
E se você, por força, você foi lá e disse, virou as costas para Deus, abandonou Deus, as coisas de Deus, está fazendo sua própria vontade, Jesus disse que a alma dele não se compraz mais na vida dessa pessoa. Por quê? Porque eu entreguei para Deus e a pessoa mesmo se rebelou, virou as costas, largou a presença de Deus, largou de estar ali fazendo o que Deus estava ordenando para ela. Então, muitas vezes, mesmo assim, ela abandonando Deus, pela misericórdia de Deus, Deus muitas vezes ainda os livra de coisas terríveis, pela misericórdia dele, né? Mas tem uns momentos, é que nem a Bíblia, tem começo, tem meio, tem fim. Chega um momento que Deus vai requerer aquilo que eu e você comecemos, porque ele é um Deus que ele começa a obra e chega um momento que ele quer continuar e quer terminar a obra na minha e na tua vida. Então é necessário que nós venhamos reconhecer se verdadeiramente nos entregamos a Deus. Deus tem compromisso, eu tenho compromisso com Deus, você também tem, Deus tem compromisso com as nossas vidas. Mas não é Deus que está não querendo fazer nada na sua vida, é você mesmo que impediu de Deus operar na tua vida. Né? É nós mesmos que pedimos de Deus operar nas nossas vidas. Porque Jesus, ele não trabalha aonde há iniquidade. Ele trabalha aonde nós somos ali sensível à sua voz, sensível a tudo que é de Deus e deixa ele trabalhar nas nossas vidas. Louvado seja Deus. No 12 ele diz assim, aliás, vou ler o 11 de novo. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Todo dia Deus vem justiça e se ira, né? Aí no 12 ele diz, se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Olha como é forte. É como foi falado aqui, Deus é que nem uma Bíblia, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Aqui ele já está dizendo, se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada e já tem armado o seu arco e está aparelhado. É forte, né? Ele dá a oportunidade, começo, meio e fim. Ele dá a oportunidade. Mas se o homem não se converter, Deus já afiará ali a espada dele. Ele arma o arco, né? E está aparelhado, que no momento dele, na hora dele, ele vai fazer a justiça dele na vida daquele que não quer se converter, né? Então, ele dá oportunidades para mim e para você. Nós só precisamos aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado, né? Louvado seja Deus. Aí, quando ele diz assim, no 13, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, e já tem armado o seu arco, e está aparelhado. 13. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ações as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Né? Então, aqui Deus está dizendo, se o homem não se converter, Deus já está ali, né, preparando. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada e já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Olha aí. Se o homem não se converter, Deus já preparou ali as setas, as armas mortais e as setas inflamadas contra aqueles perseguidores de tudo de Deus, de tudo daquilo que é de Deus. Porque se o homem não se converteu, ele é um ímpio, né? Ou um que abandonou, é um ímpio. Então, Deus está ali dizendo que ele já preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então, tem um momento de Deus agir. Não é no meu tempo, não é no teu tempo. É no tempo do Senhor. No tempo dele, ele vai vingar aqueles que são perseguidores de Jesus,
do próprio Deus, da obra e dos ungidos, dos filhos, do servo e serva do Senhor Jesus. Então, muitos dizem, eu falo isso, eu digo isso, eu faço aquilo e ninguém faz nada e tal, se acha que está vencendo. Mas não é no meu tempo, a justiça não me pertence. A justiça pertence ao Senhor. E é na justiça do Senhor que nós estamos confiando e esperando pela resposta do Senhor. Por quê? Porque nós temos um Deus a qual nós confiamos e esperamos. Nós não podemos dar um passo à frente do Senhor. Porque quem governa nossas vidas e quem manda é Ele. Então, é nele que nós confiamos e esperamos no nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele não é Deus para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus da verdade. E a verdade está aqui. Doa quem doer, essa é a verdade. Então ele diz assim, louvado seja Deus. E já preparou armas mortais e porá em ações a sua seta inflamada contra os perseguidores. 14. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Né? Aqui ele está falando daqueles que são ímpios, que não querem nada com Deus. Eles trabalham e como ele falou aqui, eis que está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentira. Trabalhou, né? Trabalhou. Ficou com dores de perversidade. E trabalhou e produziu mentiras. E a gente sabe que a mentira não pertence a Deus. Quem é o pai da mentira é o inimigo, né? É Satanás. E aqui, olha que eles também trabalham. E tem muitos que usam o trabalho para não buscar a Deus. Se investe só no trabalho e não buscar Deus. Eu estou trabalhando, eu não tenho tempo de ir para a igreja. Eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo daquilo. Todo mundo tem que trabalhar. A palavra do Senhor diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Todo mundo tem que trabalhar. Mas tem também que tirar tempo para alimentar a alma. Tem que tirar tempo para o Senhor. Né? Louvado seja Deus. Aí diz, eis que está com dor de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentira. Cavou um poço e fez fundo e caiu na cova que fez. Muitas das vezes, arma cilada para o servo de Deus, para a serva de Deus. Mas aí Deus, Ele livra os seus servos, os seus filhos. Eles armam cilada e eles mesmos caem no poço que eles fizeram. Eles pensam que vai nos humilhar, que vai nos abater, que vai nos perseguir, ficar por isso mesmo, nos fazer tudo que com nós e vai ficar por isso mesmo. Fica por um pouquinho de tempo, mas não vai chegar o tempo dele vingar aquilo que fizeram, o que fazem. Louvado seja Deus. É a palavra do Senhor. Muito diz que a gente só prega negócio de vingança. É a palavra de Deus que está falando. Salmo 7. Salmo 7. Aí diz assim, o 15, cavou um poço e fez fundo e caiu na cova que fez. 16, a sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Aí ele diz assim, louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvor ao nome do Senhor Altíssimo. Né? Ele aqui, né, ele estava suplicando a Deus, protestando na sua inocência. E ele sabia das práticas dele. E por ele saber, né, quando ele dizia assim, o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Ele sabia que ele era reto diante de Deus. E por ele saber que ele é reto diante de Deus, ele sabia o que ia acontecer com aqueles que o perseguiam, com aqueles seus opressores. Então, ele diz, a sua obra cairá sobre a sua cabeça, a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvor ao nome do Senhor, porque ele sabia que Deus ia fazer a justiça no tempo dele, na hora dele, sobre a vida daqueles que o perseguiam com olhares, com palavras, com atitude, né? Com tudo que estava ao alcance dele, para eles querer abater, afrontar, humilhar, ele só confiou e esperou no Senhor e entregou nas mãos do Senhor, porque ele sabia que a justiça de Deus, ela é melhor, ela é boa e ela é perfeita, né? Então, ele sabia que a justiça só pertence a Deus. É o melhor que nós fazemos, é confiar e depositar tudo nas mãos do Senhor. Porque ou paga aqui e paga lá, ou se não, paga aqui também e paga lá também.
Então, é melhor nós confiar no Senhor e sempre correr para os braços do Senhor, porque é nele que está a minha e a tua salvação, no nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então, a gente só tem que confiar no Senhor, porque o Senhor Jesus, ele separou os seus filhos, né? Ele separou. O Senhor, sabei, pois que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar. Então, ele aqui, ele clamava a Deus, pedindo que Deus o inocentasse. Ele era um separado de Deus, né? E o Senhor, ele é justo, né? Ele é justo juiz. Ele diz assim, aqui em Salmos 11, 7, ele diz, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos, né? O rosto do Senhor está voltado para os retos. E se o rosto do Senhor está voltado para os retos, com certeza o olhar de Deus está também sobre a vida daqueles que pensam, que falam, que agem e que fazem tudo para ferir os retos do Senhor. Os que se esforçam em estar no Senhor, na presença de Deus. Então, nós só temos que descansar no Senhor e esperar no Senhor, porque a justiça não é minha nem sua, a justiça é do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido e um alto refúgio em tempos de angústia. Então, o Senhor é um alto refúgio para mim e para você. É por isso que ele diz que nós devemos depositar tudo nas mãos do Senhor, né? Tudo o Senhor tem que estar no controle, tem que estar na frente, depositar tudo nas mãos do Senhor. Ele diz assim, em ti confiarão os que conhecem teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Verdade, né? Nós confiar no Senhor, nós entregar nas mãos do Senhor. Ele nunca desampara os que o buscam, os que o clamam pelo seu nome, os que o se esforçam, né? Não é o que são perfeitos, porque perfeito é Jesus, mas aqueles que se esforçam em buscar a sua perfeição, se esforçam em buscar a sua presença, né? Porque o Senhor, ele quebranta o braço do ímpio e malvado e busca a impiedade até nada mais achares dela. O Senhor é rei eterno, da sua terra serão desrasgados os gentios. Então, Deus, ele faz justiça na minha e na tua vida. Só precisa nós crer, confiar e depositar no Senhor. Então, se você está passando, né? Davi aqui, ele estava pedindo a justificação de Deus, a inocência de Deus na vida dele. Se você está passando por alguma injustiça na sua vida, porque eu tenho passado muita injustiça na minha vida, mas eu deposito tudo no Senhor, no altar, com oração. Eu clamo a Deus, eu choro diante de Deus, eu falo tudo para Deus e espero no Senhor. Então, se você está passando por injustiça, não vá lá perder o seu tempo, gastar sua saliva. Entregue nas mãos do Senhor, que o Senhor, ele vê o mais profundo que nós nem vemos e ouve o mais profundo que nós nem ouve. E ele vê o que falam, o que olham, o que sentem. Ele vê tudo, os pensamentos, ele vê tudo que armam contra nossas vidas. E o importante é isso. O importante é isso. Se você merece ou não, Deus também sabe. Então, nós não precisamos ficar batendo boca, gastar saliva. Nós não precisamos fazer nada disso. Nós só precisamos depositar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso clamor, a nossa petição, as nossas lágrimas. Deus colhe tudo no cálice. Aí, no momento certo, ele vai pesar na balança. No momento certo, ele vai fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que ele sabe que é correto, com verdade, na minha e na tua vida. Então, só precisamos confiar e entregar ao Senhor. Tem muitos que não acreditam, né? Não acreditam na correção de Deus. Muitos não acreditam que Deus vai fazer justiça, que Deus
Isso é conversa. Cadê? Eu já orei, já fiz, Deus não fez nada. Acha que Deus não vai fazer nada. Mas Deus tem o tempo dele. Deus tem o momento dele fazer, né? Então, só precisa nós confiar. Porque tem coisas que nós depositamos em Deus, sim. Agora tem coisas que Deus permite que eu e você venha fazer. E nós temos que primeiramente depositar nas mãos de Deus, que é para que Ele venha nos dar a direção, dizer, ó, isso aqui está na minha mão, mas isso aqui você vai fazer assim, 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 porque isso aqui eu vejo que é coisa do inimigo, isso aqui eu vejo que é coisa da natureza carnal, que é da natureza mal. Então, o que é da natureza mal tem que ser tratado com Deus e também com alguma atitude da minha ou da sua parte. Então, é bom que nós converse com Deus, clame a Deus, entregue nas mãos do Senhor, porque Ele dá a resposta e a direção certa e faz justiça na minha e na tua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, a paz do Senhor, uma boa tarde. Vou fazer uma oração para a glória de Deus, em nome de Jesus. E fica bem com Deus, fica na paz, que Deus ilumine tua mente, teu coração, tua casa, tua família, que Ele guarde, proteja, livre e abençoe grandemente para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Deus, aonde chegar esse vídeo, que haja, meu Pai, a tua luz, a tua presença, a tua libertação, convenção e salvação, a tua transformação, que haja o teu milagre, a tua resposta, a tua justiça. Vai repreendendo, Senhor, todo mal olhar, mal pensamento, mal sentimento, mal palavra, todo mal oculto lançado contra esse vídeo, contra a minha vida, contra a vida de todos que estão assistindo esse vídeo com sinceridade. Que o Senhor venha, meu Pai, entrar com a tua providência, aonde esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem, aonde esse homem, essa mulher, esse senhor, essa senhora, esteja assistindo esse vídeo, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar no mais profundo do ser, do íntimo do coração. Que o Senhor venha repreender tudo aquilo que não procede de ti, mas aquilo que procede do Senhor, o Senhor venha libertar, converter, curar e salvar e transformar, e que todo o mal, Senhor, toda angústia, toda opressão lançada contra essas vidas seja repreendida, e contra a minha vida também seja repreendida no nome do Senhor Jesus. Toma, Senhor, todos que assistiram esse vídeo nas tuas mãos. Livra, guarda, protege e abençoa em nome de Jesus. Faz aquilo que te apraz, porque o Senhor conhece o interior e o exterior de cada um, e o Senhor faz conforme a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Ele entre com providência na tua casa, na tua família, e que você fique bem em paz com Jesus. Amém? A paz do Senhor, um abraço. A paz do Senhor, a fé que liberta é em Jesus. Aqui tem providência de Deus para a minha e para a tua vida, em nome de Jesus. Fica bem, ficando com Deus. A paz do Senhor Jesus.